Meus queridos, a paz do Senhor, que bom estarmos novamente aqui para pregar e anunciar as boas novas de salvação. Quero trazer um texto do Salmo 1 e eu gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. 2014 é o ano da frutificação. O versículo 3 traz uma referência sobre este fruto. Todas as vezes que a Bíblia fala de frutificação, fala de fruto, está falando do nosso serviço a Deus. A frutificação é tudo aquilo que você faz para Deus. Jesus falou em João: sem mim nada podeis fazer. Jesus também falou que aquele que estiver nele irá produzir mais fruto ainda. É sobre isso que eu quero falar para você. A Bíblia, no primeiro capítulo do livro de Salmos, ele nos mostra duas realidades. A realidade do homem justo e a realidade do homem ímpio. O justo, aquele que serve a Deus, e o ímpio, aquele que vive na impiedade. Talvez você pergunte: e o que é essa impiedade? É tudo aquilo que você faz contra Deus, contra aquilo que o Senhor ordena, contra tudo aquilo que a Bíblia descreve como pecado. Viver segundo o propósito de Deus, aqui é chamado de bem-aventurança. E o que é bem-aventurança? É a felicidade de uma vida em dobro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores. Mas, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. São duas posições diferentes. Eu estou falando de duas posições, tanto material como espiritual. Viver com Deus é uma decisão pessoal. Viver com Deus é um estilo de vida. Viver com Deus é você decidir se quer andar com Deus. Mas no versículo 3 diz que este que decide viver com Deus será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é uma descrição simbólica, mas verdadeira, simbólica, mas real, de um homem que vive com Deus. O homem que vive com Deus é semelhante a uma árvore, ou seja, que tem raiz, que tem estrutura, que não se abala. Segundo, plantado junto a ribeiro de água, ou seja, que não tem uma vida seca, mas tem uma vida abundante, e que as folhas não caem. O que é que significa isso, pastor? Que tem uma vida renovada por Deus, que tem uma vida que não é desgastada pelas situações desta vida cotidiana, desta vida tão turbada de problemas. Todos nós temos problemas, mas a vida do justo aqui
é alimentada pelo Senhor, é fortalecida pelo Senhor. E uma outra questão, que dá o seu fruto no tempo certo. O que é que significa isso, pastor? Que tem resultado, uma vida de resultado. Mas mostra também a realidade do ímpio, que o ímpio são como a moinha que o vento espalha. O que é o ímpio? É aquele que vive longe dos preceitos e do caminho do Senhor. Este ímpio aqui é uma vida distante de Deus. Não consegue ter nada como referência. E eu falo ter nada como referência, eu estou falando de uma vida abundante, de uma vida com propósito. Ele não tem referência. E diz mais, não subsistirão no juízo. Todos nós um dia iremos nos encontrar com o Senhor. Toda vez que a Bíblia fala de Israel, está falando de mim e de você, está falando conosco. Porque somos o Israel de Deus. E a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor. Deus um dia já marcou este encontro, onde nós estaremos diante do Senhor. E diz que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Apocalipse diz que um dia o Senhor vai nos congregar e estaremos para sempre com o Senhor. Mas lá não haverá pecado e nem pecador. Lá o ímpio não subsistirá. No versículo 6, a Bíblia diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, nesse primeiro salmo, Salmo 1, nós vemos início, meio e fim. A bem-aventurança, a vida em desenvolvimento e o fim, quando ele diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor sabe quem é justo e quem é ímpio. E a recompensa será para os justos, e o ímpio terá a sua consequência de impiedade. Eu quero convidar você a ter um encontro com Deus. Eu não posso avaliar a sua vida se você é justo, se você é ímpio. Mas você pode. Você pode avaliar o teu caminho e colocar diante da palavra de Deus se as tuas obras são obras de justiça, se são obras de impiedade. Mas se você avaliando e ver que você está numa obra de impiedade, você pode ser salvo. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus te convida para a justiça. A Bíblia diz que ele veio para que eram seus. Os seus não receberam, mas a todo aquele que ele receber, ele dá poder de ser chamado filho de Deus. Eu quero te convidar a você ser filho de Deus, a você aceitar a Jesus como teu Salvador e viver pelo versículo 3 do Salmo 1. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o fruto no tempo certo, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Deus te abençoe. Quero orar por você e sua família. Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Pai querido, te apresento as vidas que ouvem a tua palavra. Te apresento as famílias que agora fazem um propósito contigo. O Senhor trouxe a este mundo, através de Jesus, as obras de justiça. Salva aquele que precisa ser salvo. Traz justiça para a vida deles. A tua palavra diz, Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de
todo pecado. Em nome de Jesus, eu peço a bênção para cada pessoa, eu peço a bênção para cada família, te peço a tua bênção para a nossa cidade, te peço a tua bênção para o estado do Amapá. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e a sua família. O Senhor tem bênção para você.